Nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Pai nosso, que estás no céu, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça. Nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Além do azul, belas mansões se aguardam uma
Pela fé, aqui pela fé, eu relembro o que Deus fez por mim, as coisas impossíveis nas mãos do meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás. Vamos com fé. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé, aqui chegamos pela fé, chegamos pela fé. Já posso a marcha ouvir,
céu está preparado para a boda do Cordeiro. Eu já posso a marcha ouvir. A família se prepara para o dia. Todos convidados para ir. A noiva guardando o toque das trombetas. E Jesus diz: meus filhinhos, vinde a mim. Eu já posso a marcha ouvir. E a noiva pronta para aparecer. O céu está preparado para as bodas do Cordeiro. Eu já posso a marcha ouvir. Louvando, deixar o sofrimento. A cerimônia lá no lar. O Pai nos levará para a terra prometida. São as bodas do Cordeiro do Senhor. Eu já posso a marcha ouvir. E a noiva pronta para aparecer. O céu está preparado para as bodas do Cordeiro. Eu já posso a marcha ouvir. O céu está preparado para as bodas do Cordeiro. Eu já posso a marcha, eu já posso a marcha ouvir.
Boa tarde aos amigos do programa Palavra e Música que estão nos acompanhando aí pela TV Sinec. É um grande prazer poder estar com vocês novamente aqui na nossa série Ensinos de Jesus. Nós queremos começar o programa dessa tarde com uma palavra de oração. E onde você estiver, se for possível neste momento, quero convidá-lo a fechar os olhos, curvar a sua fronte e nós vamos falar com Deus. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos com vida e mais uma vez nos reunirmos aqui através da TV Sinec, poder ouvir a tua palavra, poder ouvir os teus ensinamentos. Nós pedimos que venha ser o nosso professor. Eu te peço que abençoe cada telespectador que está nos acompanhando. Em nome de Jesus eu te peço, amém. Muito bem, queridos, é muito bom poder estar novamente aqui. Nós temos hoje um tema muito especial. Jesus falou alguma coisa sobre o fim do mundo. Como será o fim deste mundo? Como as coisas irão terminar? Nós vivemos dias turbulentos, angustiosos, situações que muitas vezes nos fazem estremecer. Nós estamos no meio de uma pandemia, mas não é só esse o problema. Além da pandemia, existem outros problemas. Existem problemas econômicos, problemas com a pobreza, outras doenças. A pandemia não é a única doença que existe. Existe corrupção nos meios políticos, luta entre as classes sociais, problemas de efeitos climáticos acontecendo em todos os cantos do planeta, gente aí perdendo a vida por conta de chuvas torrenciais, grandes tempestades, furacões, tornados, terremotos, quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. O nosso mundo, ele dá mostras de estar chegando a um clímax. As pessoas sentem que alguma coisa que aos seus olhos não é boa está por acontecer. Mas o que Jesus nos ensinou acerca dos acontecimentos deste mundo, das coisas que estão acontecendo? O que Jesus falou para nós? Nos dias em que ele esteve aqui neste mundo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Jesus falou alguma coisa sobre este assunto. E hoje nós vamos discorrer alguns pontos lá do capítulo 24 de Mateus. E se você tiver a sua Bíblia aí, quero convidá-lo a abrir lá em Mateus 24. Nós vamos ler alguns versos. Acompanhe comigo aqui a leitura Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu vou ler aqui a partir do verso 1. Jesus estava com os seus discípulos e estes fizeram uma pergunta para ele. Vamos ver o que eles perguntaram. O texto diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Veja, os discípulos estavam mostrando para Jesus as construções ali do templo. Aquele templo foi um templo construído com a ajuda de Herodes. Na verdade, o templo de Salomão já havia sido destruído e aquele era um outro templo. Não chegava à glória do templo de Salomão, mas era também um templo muito belo. Era considerado na época uma das 7 maravilhas do mundo. Da encosta da montanha ali, o Monte das Oliveiras, dava para se avistar o templo. Haviam placas brancas de mármores, cachos de uva folheado com pratas. Aquilo, quando batia o sol, fazia um brilho que tornava o esplendor grande do templo. E os discípulos, por serem judeus, se orgulhavam, como outros judeus, da construção daquele monumento. Porém, Jesus, ele estava com os olhos em outras coisas. Jesus estava querendo
trazer os discípulos para enxergarem as coisas que ele estava vendo. Nossos olhos físicos podem enxergar a glória deste mundo, as coisas deste mundo, mas os olhos da fé devem nos mostrar para onde caminha a marcha das civilizações. O que está por acontecer nos dias em que nós estamos vivendo. Nós vemos grandes monumentos no nosso mundo, aí ao redor do mundo, monumentos que levam a glória aí dos seus arquitetos, engenheiros, os seus proprietários. Porém, todas essas coisas, elas não ficarão aqui. Vejam, a Bíblia diz aqui, Jesus falando sobre o templo, ele diz aqui, não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus então estava querendo colocar na mente deles coisas que seriam para a eternidade. Jesus estava prestes a entregar a sua vida como uma oferta para a salvação de toda a humanidade. E eles estavam, ao invés de enxergar isso, olhando para a bela construção do templo. Foi aí então que eles, seguindo a conversa, fizeram uma outra pergunta para Jesus. Vamos acompanhar no verso 3. Evangelho de Mateus 24, verso 3. Diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? Ou seja, a destruição, a demolição do templo ali, né? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Percebam que eles fazem duas perguntas para Jesus. A primeira é sobre a destruição do templo e a segunda é sobre o fim do mundo, a consumação dos séculos. Portanto, a resposta de Jesus, ela é interessante e relevante para nós que vivemos os dias a qual estamos neste mundo. Verso 4, acompanhe a resposta de Jesus. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. A primeira coisa que Jesus utiliza aqui no seu discurso é alertar sobre o engano. Jesus diz para os seus discípulos para que eles se acautelassem, tomassem cuidado para que ninguém os enganasse nesses últimos dias. O verso 5, o motivo do engano, o porquê que Jesus pediu para eles se acautelarem? Porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha só, pessoas virão no nome de Jesus, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muitas pessoas. Este é um ponto. O segundo ponto, verso 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, Jesus aqui está falando sobre guerras, sobre nação se levantar contra nação, mas percebam que Jesus está dizendo aqui que é necessário assim acontecer. Haveriam essas guerras, haveriam esses conflitos entre as nações, mas ainda não seria o fim. Ao longo da história nós presenciamos guerras. Na verdade, antes de Cristo já houveram muitas guerras. Porém, nós vivemos uma época em que presenciamos duas grandes guerras mundiais. De lá para cá, houveram outras guerras, porém não na proporção em que foram essas duas primeiras. Mas aqui também é dado uma pista para nós, porque diz assim, tudo isso é o princípio das dores. E a referência aqui, a dor, no grego, é uma referência a dores de parto. A mulher, quando ela está gestante e ela vai dar à luz a um filho, ao longo da gravidez, ela sente ali as contrações, por vezes ela sente algumas dores,
Mas ela sabe que quando as contrações começam a aumentar de número e elas começam a diminuir o intervalo entre uma e outra, a mãe sabe que está próximo do bebê nascer. Então, quando Jesus fala assim que esse é o princípio das dores, a ideia que ele deixa aqui é de que quando essas coisas se avolumassem, não tivessem mais intervalo entre uma e outra, é porque está próximo, é porque a vinda de Jesus está às portas, o fim da história deste mundo estaria chegando. Há algumas outras coisas que Jesus destaca aqui, além das guerras, né? Fala de fomes e terremotos em vários lugares. Terremotos sempre aconteceram, nós sempre tivemos tremores de terra. Mas nos últimos dias, o número de terremotos tem aumentado. Algumas pessoas podem dizer assim, mas isso possivelmente é uma impressão, porque a partir de uma certa data inventaram os sismógrafos, ou seja, são aparelhos que medem a intensidade do sismo, do tremor geológico. Porém, quando um tremor ele acontece 6 graus acima da escala de Richter, né? Você não precisa de nenhum sismógrafo para saber que está tendo um terremoto. Em outras palavras, de fato, o número de tremores, o número de sismos, eles têm aumentado gradativamente de uns anos para cá. Todos os anos nós temos muitos terremotos. Uns com menor intensidade e outros com maior intensidade. Os terremotos maiores, de maiores intensidades, que aconteceram nos últimos tempos, um foi registrado no ano de 2004, ali na região da Ásia, que foi um tsunami, acompanhado de um tsunami. O tsunami é um terremoto que acontece embaixo do mar, levantando assim a água, causando ondas gigantescas. O mar se recolhe rapidamente e depois ele invade a terra muitos metros adentro, e as pessoas que são pegas desprevenidas ali, muitas morrem. No ano de 2010, também houve um forte terremoto no Haiti, que devastou o país, matando ali cerca de 300 mil pessoas. 300 mil pessoas também morreram no terremoto de 2004 na Ásia. Um pouquinho depois, houve ali um terremoto também no Japão, e esse também foi acompanhado de um tsunami, matou muita gente. Logo na sequência tivemos no Chile, esses foram terremotos de grandes proporções. De lá para cá nós tivemos outros terremotos, mas não de tão grandes proporções como esses. Porém, isso tem aumentado muito. A fome é uma preocupação do planeta hoje também. Aumenta o número da população e diminui os recursos naturais. Há muitos países onde as pessoas não têm nem o básico, não têm nem o necessário. Em contrapartida, existem outros países enfrentando problemas com uma doença moderna hoje chamada obesidade, ou seja, é o excesso de comida, onde nós temos ali o básico faltando, em outros lugares nós temos sobrando, nós temos ali a glutonaria, ou seja, o comer em excesso prejudicando a saúde. Esses contrastes são sinais também do fim dos tempos. Vamos aqui ao verso 9. O verso 9 diz assim, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim.
Nesse trecho aqui, Jesus fala um pouco do que aconteceriam a eles, mas Jesus não abriu todo o cenário, todos os acontecimentos para os discípulos, porque se assim o fizesse, Jesus deixaria eles totalmente desanimados diante das coisas que estavam por acontecer. E não era esse o propósito de Jesus. Jesus ocultou muitas coisas ali, porque eles não estavam preparados para ouvir. Vejam aqui que os discípulos sofreriam perseguições, e eles sofreram. Ao longo da história, aí nós vemos a grande perseguição ao cristianismo. Mas uma coisa interessante está no verso 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus disse que se levantaria um cristianismo falsificado. Pessoas que viriam no nome dele, pregando a Bíblia, pregando a palavra de Deus, e enganariam muitas pessoas. Jesus nos advertiu disso tudo. No verso 15, ele diz assim, quando, pois, virdes o abominável da dissolução de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Percebam aqui que Jesus, ele cita o profeta Daniel, e em especial o abominável da desolação. Quando Jesus está citando Daniel, ele coloca a profecia das 70 semanas ali de Daniel, capítulo 9, no futuro. Existem alguns intérpretes que aplicam esta profecia a um homem chamado Antíoco Epifânio, mas olhando a Bíblia, naquilo que Jesus diz aqui, não é possível aplicar a profecia Antíoco Epifânio, porque este foi antes de Jesus. E Jesus pega esta mesma profecia e a aplica ao futuro ainda, como se fosse acontecer diante dos dias dele. E, na verdade, a aplicação desta profecia aqui, Jesus está se referindo quando não mais ficaria pedra sobre pedra no templo de Israel, no cerco de Jerusalém, ali no ano 70, quando os exércitos ali de Tito cercaram Jerusalém, invadiram. Um historiador hebreu que estava dentro do cerco ali, ele narrou a situação, ele descreve as cenas que aconteceram. É o historiador Flávio Joséfos, e ele descreve o que aconteceu ali no seu livro História dos Hebreus. Inclusive nós temos este livro traduzido para a língua portuguesa. As cenas que aconteceram lá são coisas terríveis. A fome que existiu dentro de Israel por conta do cerco, eles não podiam sair e a comida acabou, geraram cenas pavorosas. E era sobre essas coisas que Jesus estava falando. E justamente ele disse para os cristãos fugirem. E de fato eles fugiram para uma cidade próxima ali chamada Pela. O exército cercou Jerusalém e eles não invadiram no primeiro cerco. Eles se retiraram. E os cristãos entenderam que este era o sinal, eles aproveitaram para fugir. No segundo cerco, os cristãos já tinham fugido, aí sim eles invadiram Jerusalém e destruíram por completo ali a cidade, inclusive o templo. Foi neste momento a destruição do templo, e era sobre isso que Jesus estava se referindo. Ali foi um morticínio muito grande. O sangue dos judeus corriam pelas escadarias. Interessante que quando crucificaram Jesus, eles gritaram que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Mal eles sabiam o que eles estavam dizendo. E de fato, caiu. Mas vamos seguir aqui.
a leitura. Verso 20: Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ei-lo ali. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão, olha só, falsos cristos e falsos profetas. E veja o que Jesus disse, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Jesus, ele disse aqui que surgiriam falsos cristos, falsos profetas, gente vindo no nome dele e até fazendo milagres no nome dele. Então aqui a primeira coisa que nós percebemos é que sinais, prodígios, curas, isso não pode ser colocado como uma prova, uma evidência de que aquela pessoa tem a verdade. A verdade, ela está na palavra de Deus. Alguém que está pregando a verdade tem que falar conforme a palavra de Deus. Se estiver falando contra a palavra de Deus, ele não vem de Deus. E Jesus, ele, no verso 25, diz assim, vede que vou-lo tenho predito. Ou seja, isso vai acontecer. Nos dias em que nós vivemos, o que mais existe são igrejas diferentes. Existem vários tipos de denominações, a qual aqui eu não tenho interesse nenhum em menosprezar nenhuma religião, nem criticar a sinceridade das pessoas, mas o que eu quero alertar é aquilo que está escrito na Bíblia, aquilo que Jesus deixou escrito para nós. Jesus está dizendo aqui para nós nos acautelarmos acerca dessas coisas. A Bíblia é o parâmetro para nós entendermos se a pessoa está falando a verdade ou não. Não sinais e milagres. Verso 26, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Verso 29, logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Aqui Jesus, ele fala de sinais no céu, no firmamento. Vejam, aqui Jesus está falando sobre o sol escurecer e as estrelas dos céus caírem, a lua ficar como cor de sangue, como em outras partes aparecem aqui na Bíblia. Todos esses sinais, eles aconteceram, marcando o início do tempo do fim. Houve um dia onde ao meio-dia o sol se escureceu. Se você entrar na internet, você colocar lá, ou numa enciclopédia também, você procurar, você colocar ali o dia escuro, vai aparecer para você ali a história deste dia, marcando ali o início do tempo do fim. Neste dia, ao meio-dia, o sol se escureceu por completo, ficou tudo escuro. Interessante que os trabalhadores voltaram para casa e não havia nenhuma explicação aparente para aquele fenômeno. Porque o que poderia tornar um dia escuro? Uma queimada, quem sabe? Uma queimada levantaria uma grande nuvem, uma fumaça escura que poderia ocultar o sol, a claridade do sol e tornar o dia escuro. Mas não havia nenhuma notícia de grandes queimadas de grandes proporções naqueles dias para que pudesse acontecer isso.
Uma outra coisa que poderia ocasionar um dia escuro seria um eclipse, mas também não há notícias de um eclipse acontecendo naquela data. Uma outra possibilidade seria uma erupção vulcânica, mas também não há notícias de erupção vulcânica nas redondezas ou mesmo em outros lugares distantes que pudessem ocasionar aquilo. Até hoje, os cientistas não conseguem explicar o porquê daquele dia escuro. Mas aqueles que estudavam a Bíblia entenderam ser este um sinal do início do tempo do fim. A lua não dará sua claridade neste mesmo dia. Se vocês olharem e pesquisarem ali numa enciclopédia, vocês vão ver, a lua estava vermelha, como um saco de crina. Ou seja, a junção destes dois sinais no mesmo dia levaram as pessoas a estudarem a Bíblia e se aperceberem de que aqueles dias eram dias derradeiros do mundo. Dali, então, vieram duas grandes guerras mundiais, o avanço da ciência, da tecnologia, coisas que mostram que o nosso mundo caminha para o seu clímax final. Fala aqui também da queda das estrelas. Houve próximo a essa escuridão total, houve também uma chuva de meteoros como nunca tinha se visto antes. Houveram outras chuvas de meteoros grandes, mas próximo ali destes sinais, essa foi uma chuva de meteoros que chamou a atenção daquelas pessoas e eles viram e confirmaram que aquele era um sinal do tempo do fim. No verso 30 diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vejam, Jesus aqui está falando do seu retorno em glória a este mundo. Jesus está dizendo que o Filho do Homem virá com todos os seus anjos. Ele não virá de uma maneira secreta, mas visível. Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz que todo olho o verá, todos o verão no seu retorno. E Jesus então diz o seguinte aqui sobre o dia e a hora deste momento, no verso 36, ele fala assim, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Verso 42, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Jesus nos chama a estarmos vigilantes, preparados para este grande dia. Querido amigo do programa Palavra e Música, a minha pergunta para você nesta tarde: está você preparado para este grande evento? A Bíblia nos relata aqui que o mundo não vai terminar com uma grande guerra nuclear, uma terceira guerra mundial. Não, a Bíblia não está dizendo que o mundo vai terminar com problemas climáticos. Mas a Bíblia está nos relatando que o final da história deste mundo se dará com a volta de Jesus. Nós percebemos que esse dia está chegando. Nós percebemos que o mundo está chegando num ponto onde não pode mais retornar. Está você preparado para se encontrar com Jesus? A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem nos mostrado o caminho, ela tem mostrado a direção certa.
E eu quero dizer para você, meu amigo, Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele quer te salvar. Jesus, Ele quer te guardar em meio às tempestades deste mundo, em meio às coisas que estão por se rebentar, muito próximo. Ouça a voz de Jesus nesta tarde falar ao seu coração. Aceite Ele como o seu Salvador pessoal, pois o desejo dele é te salvar. Jesus veio para salvar o mundo. Jesus não veio para condenar, mas aqueles que rejeitarem a sua salvação, eles perecerão. Não seja você um daqueles que irá rejeitar Jesus como um Salvador pessoal. Que Deus possa te abençoar grandemente, que o seu coração possa estar cheio de Jesus e possa estar preparado neste grande dia. Você aceita Jesus como o seu Salvador pessoal? Quero te convidar para nós terminarmos o programa desta tarde, a fecharmos os olhos, curvarmos a fronte e vamos falar com Deus. Vamos orar juntos? Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo que o Senhor nos falou através dela. Abençoa cada telespectador que está nos acompanhando aí o programa Palavra e Música, que o Senhor possa estar com eles, que o Senhor os guarde e que o Senhor mostre o caminho através da tua palavra. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, estas bênçãos. Amém. Querido amigo do programa Palavra e Música, foi um prazer mais uma vez poder entrar na sua casa através da TV Sinec. Que Deus te abençoe grandemente. Na próxima quinta-feira, às 13 horas, nós estaremos novamente aqui. Um grande abraço e até o próximo programa. A partir de agora, suas tardes vão tremer! Isso mesmo, todas as sextas-feiras, às 18 horas, vem aí, programa Gente Brasil. Na apresentação, Tom Coelho. A informação mais perto de você, com músicas, entrevistas, bate-papo. Aqui na sua TV Sinec. Gente Brasil. Uma linda festa com convidados especiais. Não fique de fora desta. Aqui